O que é que Jesus fazia? De tempos em tempos ele saía para orar. E ele saía, a Bíblia diz, de madrugada ele ia para o deserto orar. Independentemente de como ocupado Jesus estava, ele sempre tinha um tempo para orar. Se Jesus sempre tinha tempo para orar, minha filha, a gente também tem que arranjar um tempo. Porque se Jesus era Jesus e tinha tempo, que dirá nós? Ei, você quer viver livre de ansiedade? Fala com Jesus. Abre seu coração para Jesus, porque a oração é uma sala de descompressão. Você joga ali todas as suas tensões. A história conta que a mãe de John Wesley tinha acho que mais de 12 filhos, eu não me lembro muito. Mas era muito, gente, era mais de 10. Eu com 3 filhos, tem hora que eu disse, meu Deus, não dá tempo nem de lavar o cabelo? Agora imagina você ter 12. E a história conta que ela já conversava com os filhos. Ela dizia assim, olha, eu estou aqui. Vocês podem até treinar. Agora, se eu colocar o avental na minha cabeça, é porque eu quero orar. E quando eu estiver orando, ninguém faz nada errado dentro dessa casa. Porque ela precisava orar. Era a sala de descompressão dela, era um avental no rosto. E os filhos obedeciam, ficavam tudo pianinho, ó, todo mundo quietinho. Na hora que a mãe precisava orar. Não é à toa que ela... Olha os filhinhos fracos dela. John Wesley. Só gente que mudou o mundo. Por quê? Porque sabia dar tempo para oração. É a oração que faz a gente se aquietar diante de Deus. Eu fui para o salão essa semana. E quem é mulher sabe, quando vai fazer mecha, gente, é horrível ficar em pé de um dia inteirinho dentro de um salão. Porque faz mecha, tira, é um bocado de coisa. E eu sentada, sem ter o que fazer, assim, só esperando o negócio agir na minha cabeça. Aí, meu Deus, eu já tava, que tédio. Peguei o celular na mesma hora, né? Na hora que eu sentei para botar um negócio na minha cabeça. Aí o Espírito Santo falou para mim, por que você vai pegar o celular? Não sabe ficar quieta, sem fazer nada? A gente tem que aprender a ficar sem fazer nada. Aí eu, tá bom, Jesus, já deu. Botei o celular, na mesma hora que eu vi a voz do Espírito Santo, soltei. Se eu vou ficar em silêncio mesmo. Todo mundo precisa aprender a ficar em silêncio. Mas a gente é tão desconfortável com o silêncio, né? A gente está sempre procurando fazer alguma coisa. A gente não consegue ficar sem fazer nada. A gente entra dentro de casa, liga a televisão. A gente entra no carro, liga o rádio. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa. É por isso que a gente anda ansioso. Ei, a gente precisa de um tempo em silêncio. Quietude. Para ouvir Deus falar com a gente. E aí a gente vai e ora. E quanto mais a gente fala com Deus, mais Deus fala com a gente. Mais a gente é sensível à voz de Deus. Charles Spurgeon disse assim, 10 minutos orando são melhores do que um ano inteiro reclamando. Uau! Que verdade, hein? 10 minutos orando vale muito mais do que um ano murmurando. Nós precisamos aprender a aquietar nossa alma. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A razão de muita gente ficar ansioso é porque não consegue ficar em silêncio. Não consegue. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ei, Jó viveu muita pressão na vida. Perdeu filho, casa, bens, saúde. Mas a Bíblia diz que Jó se conectou com Deus. Ele orou a Deus. Ele falou com Deus. E a Bíblia diz que depois disso ele disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ana vivia angustiada, depressiva, por quê? Porque não tinha um filho. No momento que ela foi no templo, o texto diz que a sua alma se levantou. Ela saiu alegre, por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, não tem como a gente sair da mesma maneira. Se você ora, se você fala com Deus, você não somente vai ser livre de todo o peso, mas você vai ouvir a voz de Deus. Eu vim conversando com o Arthur no carro. Gente, que coisa incrível. Porque a gente precisa aprender isso. E eu penso assim, que uma das pessoas que mais me ensinam nesse sentido é Arthur. Porque ele sabe ficar em silêncio. Ele sabe ouvir, ele sabe não fazer nada. E é muito importante isso. Ele sabe aquietar. E toda hora ele está orando. Se você estiver, ele está malhando, de vez em quando você olha assim, ele está assim, ó. Ele está assim, ele está orando. Eu já sei que ele está orando. Então, quando você tem muita sensibilidade para orar, para falar com Deus, você também tem muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí ele disse assim para mim, Mo, aconteceu uma coisa tão incrível comigo hoje. Deus falou comigo assim, claramente. Eu disse, como foi? Ele fez contigo. Eu disse, eita glória, o que foi? Ele disse assim, que estava no aeroporto, o voo atrasou. Aí quando ele pegou o celular para desligar o celular, porque ele ia ficar esperando sem fazer nada, o Espírito Santo disse assim para ele, não desligue porque Thalita vai ligar para você. E ainda disse assim mais, ela vai ligar porque ela não vai saber mexer no carro. E Arthur disse que o Espírito Santo falou isso para ele, tá certo. Quando ele fez assim, eu liguei, Mo, esses pitocos aqui que eu não estou sabendo mexer.
porque o carro da gente tem um bocado de coisa, eu dirijo muito pouco, né? Porque ele dirige para mim, Geraldo dirige para mim. Ele disse, moço, eu fiquei pálido na hora. Porque o Espírito Santo me falou que tu ia ligar para mim, para me perguntar alguma coisa do carro. Eu sabia que ia dar alguma coisa contigo. O que é isso? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí depois ele disse, tu é a culpada. Eu disse, de quê? Eu disse, meu voo atrasar. Porque meu voo atrasou para eu conseguir atender tua ligação. Eu disse, rapaz, Jesus me ama. Jesus me ama. Porque eu liguei para todo mundo. Eu liguei para o pastor Rodrigo. Eu liguei para o meu irmão. Todos os homens que me auxiliam nesses momentos que eu não sei. Mas ninguém me atendeu. Só ele. É o amor da minha vida. Então, aquieta o coração e ora. Aquieta o coração e pensa corretamente. A Bíblia diz, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer ser livre da ansiedade? Ora e pensa como Deus quer que você pense. Para de pensar na preocupação, para de pensar numa coisa que você não pode fazer. É por isso que nós andamos ansiosos. Então, fale com Deus, pense da maneira certa e haja da maneira certa. Filipenses 4:9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Certa vez os 12 discípulos se reuniram com Jesus e disseram tudo que eles tinham feito e que eles não tinham tido tempo nem de comer. O que foi que Jesus disse? Vamos trabalhar porque a seara é grande. Não. Jesus disse, vamos para o deserto, orar e descansar. E eles foram e dormiram. Vai ter hora que Deus vai olhar para você e vai dizer, durma, meu filho. Você precisa descansar.